Olá, gente, tudo bem? Professor Leandro. Nessa aula de hoje vamos estudar um pouquinho sobre proposições. Na primeira aula, na primeira parte da aula, estudamos um pouquinho sobre sequência numérica. Então é interessante você rever a aula, tá bom? Números triangulares, pentagonais, quadrados. Há um monte de exercícios sobre sequência que é interessante para vocês. Então a aula de hoje é proposições. Bem interessante, bem calmo. Questão desse tipo, não erre, por favor, por favor. É uma parte teórica, né? A aula de hoje vai ser muita teoria, apenas alguns exemplos, tudo vai correr bem. Então vamos lá, coloca na tela aí, por favor. O primeiro, lógica de primeira ordem. Gente, é apenas você abaixar seu material, destacar as partes importantes, tudo vai ocorrer bem. Então primeiro passo, vamos lá. Lógica de primeira ordem. Primeiro passo que vem a ser sentenças. Expressão de um pensamento completo, ou seja, são compostas por meio de um sujeito, algo que se declara, e por um predicado, aquilo que se declara sobre o sujeito. O primeiro passo é esse. O que vem a ser sentença? Expressão de um pensamento completo e também são compostas por meio de sujeito, algo que se declara, e por um predicado, aquilo que se declara sobre o sujeito. Então, sentença ficou bem claro. O próximo. Alguns exemplos. Maria passou no concurso público. Lógica não é difícil. Que horas começa o jogo? Pegue esse lápis agora, que belas rosas. São exemplos de sentenças. Vamos continuar, por favor. Dentro de sentenças, vamos lá. As sentenças pode ser classificada de alguns tipos. A primeira, afirmativa. A lógica é uma ciência do raciocínio. A segunda, negativa. Pedro não vai à festa, observe que está negando, uma negativa, frase negativa. Imperativa, faça a sua atividade com dedicação. E exclamativa, que tarde linda, interrogativa, qual é o seu nome? Então, essas aí são as classificações das sentenças. Próximo, por favor. Sentenças abertas. Minha gente, esse aqui é o que é fundamental e importante para você. Sentenças abertas. São as sentenças nas quais não podemos determinar o sujeito. Uma forma mais simples de identificá-las é o fato de que não pode ser verdadeira nem pode ser falsa. Olha um exemplo. Ela é juíza do TRT. Ela quem? Sujeito indeterminado. Isso aí foi o exemplo da letra A. Da letra B. X mais 6 é igual a 12. Observe que na letra B não dá para você destacar, saber se essa sentença é verdadeira ou falsa. Já que não dá para você identificar se essa sentença é verdadeira ou falsa, então nós chamamos de sentenças abertas. Por quê? Não dá para classificar como verdadeira nem falsa. Próximo slide, por favor. Agora, outra parte super importante para você. Pode-se passar de uma sentença aberta para uma proposição por meio de quantificadores. Na verdade, existem dois. Qualquer que seja, ou para todo, indicado por esse símbolo aí, esse símbolo que está destacado na telinha aí de vocês. Esse A ao contrário, né? Tá bom? E o outro. E existe, que é indicado por esse E maiúsculo ao contrário. Tá bom? O A está de cabeça para baixo e o E está ao contrário. Vamos a algum exemplo. Olha a primeira proposição aí. Ele diz o seguinte. Qualquer que seja x, x pertence aos reais, x mais 2 é igual a 9. É valorada como falsa. Por quê? Ele está dizendo o seguinte, que qualquer número que eu substituir no lugar do x, x mais 2 é igual a 9. Ele está falando o seguinte, qualquer número que eu substituir aqui no lugar do x, que somado com 2 vai ser igual a 9. Não, isso é falso. Então a valorização dessa expressãozinha aqui é como falsa. O outro exemplo. Coloca na tela aí, por favor. Ficar um pouquinho grandinho. Volta. Tem outra parte aí. Outro exemplo é o seguinte. Enquanto a proposição, olha a diferença. O primeiro era qualquer que seja. Na segunda parte diz o seguinte. Existe o x, tal que x pertence aos reais e x mais 2 é igual a 9. O valor dessa sentença aí é verdadeira. Porque ele falou o seguinte, que existe algum número que eu vou colocar aqui no lugar do x e vou somar com 2, vai ser igual a 9. Observe que essa sentença aqui, que na verdade agora vai ser uma proposição por conta do quantificador, que é esse existe,
agora vai ser verdadeira. Eu pergunto para você, existe algum número que eu vou colocar aqui no lugar do x, que somado com 2 vai ser igual a 9? Sim, existe. Tá bom? Então, essa é a diferença. Por favor, destaque essa parte aí, por favor. Uma sentença aberta pode ser proposição através dos quantificadores. Vamos continuando, por favor, galerinha. Vamos lá. Essa parte de proposição é bem legalzinha, bem... Primeiro, sentenças fechadas. O que vem a ser sentenças fechadas? São aquelas nas quais podemos determinar o sujeito da sentença. Olha um exemplo. Maria está de férias. Qual é o sujeito? Maria. O professor Leandro foi trabalhar. Qual foi o sujeito? Foi Leandro. Então, observa aí. A sentença fechada. Dá para você identificar o sujeito. Próximo slide. Observações. O primeiro, olha só, observação. Na lógica sentencial, denomina-se proposição uma frase que se pode ser julgada como verdadeiro ou falso, mas não como ambas. No caso, aí é o paradoxo. Assim, as frases como você vai? Olha só, como você vai? Ela é interrogativa, então não é proposição. Esta frase é falsa, isso é um paradoxo. Porque se eu estou mentindo, a frase é verdadeira. E se eu falar que é verdade, estou mentindo. É um paradoxo, tem um duplo sentido. Não são proposições, porque a primeira é uma pergunta, sentença interrogativa, e a segunda não pode ser classificada como verdadeiro ou falso, ou seja, é um paradoxo, que não dá para você classificar como verdadeiro e falso. Próximo slide. Expressões. Por conclusão, temos que são aquelas que não são sentenças. Por exemplo, 28 centésimos, a quinta parte de um número, isso aí são exemplos de expressões. Próximo slide, proposições. Como nós já sabemos um pouquinho, né? Chama-se proposição uma sentença afirmativa ou negativa, formada por palavras ou símbolos que expressam um pensamento de sentido completo, que pode ser classificada como verdadeira ou falsa, mas não como ambas. Mas não como ambas, é a ideia do paradoxo, né? Aquela frasinha que foi destacado anteriormente. Então, a proposição pode ser classificada como verdadeiro ou falso, mas não como ambas. Então, a proposição também você já sabe, não erre, por favor. Próximo slide. Vamos a alguns exemplos. Vamos trabalhar com alguns exemplos. Minha gente, por favor. Proposição é fácil, porque não precisa você fazer cálculo, tá bom? É só você analisar as alternativas e marcar. É bem facilzinho. Vamos lá. Primeiro exemplo. Primeiro exemplo diz o seguinte. Considere as seguintes frases. Ele foi o melhor jogador do mundo em 2005. Minha gente, dá para você classificar como verdadeira ou falsa essa frase? Não dá para você classificar, ou seja, ela é uma sentença aberta. Por quê? Não dá para você diferenciar se é verdadeira ou falsa. Então, o primeiro item é uma sentença aberta. Bora para o segundo. Olha o que o segundo diz. X mais Y sobre 5 é um número inteiro. Dá para você dizer se é verdadeiro ou falso? Não dá. Por quê? Vai depender do valor de x e vai depender também do valor de y. Ou seja, essa aí também é uma sentença aberta. A terceira. João da Silva foi secretário da Fazenda do Estado de São Paulo em 2000. Minha gente, essa terceira aí. Dá para você classificar essa sentença, essa proposição como verdadeiro ou falso? Dá para você classificar como verdadeiro ou falso, sim. Não importa quem é João, não importa se ele foi ou não. O objetivo é o seguinte, que dá para você destacar se é verdadeira ou falso. Então, a terceira, sim, é uma proposição. Vamos agora para as alternativas. Coisas simples de fazer. É verdade que apenas a primeira e a segunda são sentenças abertas. Já marcava a alternativa correta, a letra A. A primeira e a segunda são sentenças abertas. A letra B. A primeira e a terceira são sentenças abertas. Não, a terceira não é sentenças abertas. A terceira é uma proposição. A letra C. A 2 e a 3 são sentenças abertas. Não, porque a terceira é proposição. A letra D. 1 é uma sentença aberta. Correto, mas não é apenas a 1. E a letra D e a letra E. O 2 é uma sentença aberta. Concordo, mas não é apenas a letra E. Não é apenas a 2, é a primeira e a segunda. Por isso que o gabarito dessa primeira questão é a letra A, tá ok? Então, olha só, é tranquilo para se fazer. Bem facilzinho. Você já sabe o que é proposição, você já sabe o que é sentença, então é apenas marcar a alternativa. Vamos para a questão 2. Questão 2 diz o seguinte. Das 5 frases abaixo,
4 delas têm uma mesma característica lógica em comum, enquanto uma delas não tem essa característica. Então vamos analisar aí o primeiro. Que belo dia. Opa, isso aí não é uma proposição, né? Exclamativa. Que belo dia, né? Não é classificado como proposição. A segunda, um excelente livro de lógica. Minha gente, não dá para você classificar como verdadeiro ou falso. A terceira, o jogo terminou empatado. Ó, tô fazendo uma pergunta, interrogação. Então, não é classificado como proposição. A quarta, existe vida em outros planetas do universo. Essa quarta aí, dá para você classificar como verdadeiro ou falso? Sim, dá para você classificar como verdadeiro ou falso. O objetivo é o seguinte, não é ter certeza se tem vida ou não. É apenas para você saber se a frase dá para você classificar como verdadeiro ou falso. Então a quarta é sim uma proposição, porque dá para você classificar como verdadeira ou falso. A quinta, escreva uma poesia, não é classificado como proposição. Então a frase que não possui essa característica em comum é justamente a quarta, porque a quarta dá para você destacar, diferenciar se é uma proposição, porque dá para você classificar como verdadeira ou falsa. Por isso que o gabarito é a letra, volta lá por favor, o gabarito é a letra D. A quarta sim é uma proposição. Vamos para a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte, da CESP, observe as frases e julgue o item. A frase dentro destas aspas é uma mentira. Minha gente, isso é um paradoxo. Porque se eu estiver mentindo, a frase se torna verdadeira. E se eu estiver falando a verdade, essa frase vai se tornar mentira. Então a primeira é um paradoxo. Então não dá para você classificar como verdadeira ou falsa. O segundo, a expressão x mais y é positivo. Minha gente, não dá para você classificar como verdadeiro ou falso, porque vai depender do valor de x e valor de y. Pelé marcou 10 gols pela seleção brasileira. Minha gente, não importa se ele marcou mais ou menos gols. O importante é o seguinte, dá para você classificar como verdadeira ou falsa essa frase? Dá para você classificar sim. Então, voltando aí, por favor. Volta a questão, a outra. Isso. Então, Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira, é classificada assim como uma proposição. Não importa se marcou ou não. O que importa é o seguinte, se dá para explicar como verdadeira ou falso. O que é isso? É uma pergunta. Então, fazendo pergunta não é proposição. Então, o que é que diz? Na lista de frases apresentada acima, há exatamente 3 proposições. Não é verdade. Existe apenas uma proposição, que é Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira, que dá para se classificar como verdadeiro e falso. Então, o item 3 está errado. Você irá marcar errado, tá bom? Questão 4. A questão 4 diz o seguinte. A frase quanto subiu o percentual de mulheres assalariadas nos últimos 10 anos? Observe que está fazendo uma pergunta. Então ele diz, não pode ser considerada uma proposição, não pode ser verdadeiro. Por que não pode ser? Porque ele está fazendo uma pergunta. E frases que você está fazendo uma pergunta não é classificado como proposição, tá bom? Então por isso que o item 4 está correto. Vamos para a questão número 5. A questão 5 diz o seguinte. Questão 5. Na sequência de frases abaixo, há 3 proposições. Então vamos à primeira. Quantos tribunais regionais do trabalho há na região sudeste do Brasil? Observe que está fazendo uma pergunta. Então essa aí você já iria eliminar, porque está fazendo uma pergunta, não é classificado como uma proposição, porque não dá para você classificar como verdadeira ou falso. A segunda frase diz o seguinte. O TRT Espírito Santo lançou edital para preenchimento de 200 vagas. Minha gente, não importa se é verdadeiro ou falso. O meu objetivo é o seguinte, dá para você classificar essa verdadeira como verdadeiro ou falso? Dá sim para você classificar como verdadeiro ou falso. Então, a segunda frase é sim uma proposição. Bora para a terceira frase. Coloca aí na telinha, por favor. Se o candidato estudar muito, então, observe que já tem o conectivo. Sim, então. Então, já é classificado como uma proposição. Se o candidato estudar muito, então ele será aprovado no concurso do TRT Espírito Santo. Observe que tem o conectivo e dá para você classificar essa frase como verdadeira e falso. Então, por isso que a terceira frase é sim uma proposição. A última frase diz o seguinte. Indivíduo com 50 anos de idade ou mais não pode se inscrever no concurso do TRT Espírito Santo. Não importa, minha gente, se essa frase é verdadeira ou falsa. O
O que importa é o seguinte, se dá para você classificar essa frase como verdadeira ou falsa. Dá para você classificar como verdadeira ou falsa? Dá sim. Então, por isso que a terceira também é uma proposição. Ou seja, a pergunta é a seguinte, na sequência de frases abaixo, há 3 proposições. Vamos lá. A primeira foi proposição? Não, porque está fazendo uma pergunta interrogativa, então não é proposição. A segunda é sim uma proposição, porque dá para você classificar como verdadeiro ou falso. A terceira é uma proposição, porque dá para você classificar como verdadeiro ou falso. E a quarta, consequentemente, é uma proposição, porque dá para você classificar como verdadeira ou falsa. Por isso que a questão 5, o item é certo. Então você iria marcar lá, certo. Vamos agora para a próxima questão, a questão número 6. A questão número 6 diz o seguinte, vamos ler aí, deixa eu ficar perto que eu estou chegando. 6. Na lista de frases apresentadas a seguir, para você analisar aí, vamos lá para a primeira. Minha gente, a mesma coisa de sempre, a mesma frase. A frase dentro dessas aspas é uma mentira. Observe que é um paradoxo, porque se eu estiver mentindo, eu estou falando a verdade. E se eu falar a verdade, a frase, consequentemente, é uma mentira. Então, paradoxo. Tem um duplo sentido aí. Então, a primeira, gente, não é uma proposição. A primeira não é uma proposição. Bora para a segunda. A expressão x mais y é positivo. Gente, não dá para você saber se x mais y é positivo. Então, não é uma proposição. Tá bom? A próxima. O valor de raiz de 4 mais 3 é igual a 7. Minha gente, olha o que está dizendo. Deixa eu colocar aqui no quadro essa questão. Raiz de 4 mais 3 é igual a 7. Olha só, o meu objetivo é o seguinte. Dá para você classificar essa expressãozinha aqui como verdadeiro ou falso? Dá sim. Não importa, minha gente, se é verdadeiro ou falso. Eu só quero saber o seguinte. Se dá para você classificar essa frase como verdadeira ou falsa. Se dá para classificar como verdadeira ou falsa, essa expressão aqui é uma proposição. Não importa. Não importa. O importante é o seguinte. Se dá para você classificar como verdadeira ou falsa, e não como as duas ao mesmo tempo, tá bom? Então, já que essa expressão aqui dá para você classificar como verdadeira ou falsa, sim, ela é uma proposição. Então, o valor de raiz quadrada de 4 mais 3 igual a 7 é uma proposição. O próximo item. Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira. Dá para você classificar como verdadeiro ou falso? Dá sim. Então, essa frase, Pelé marcou 10 gols pela seleção brasileira, é uma proposição. O que é isto? Estou fazendo uma pergunta interrogativa. E frases interrogativas não é classificado como proposições. Então, vamos analisar a letra A. A letra A diz o seguinte. Há apenas uma proposição. Não é verdade, não é? Na verdade, existem duas proposições. O primeiro é o valor de raiz quadrada de 4 mais 3 igual a 7, porque dá para você classificar como verdadeiro e falso. E a outra, Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira. Dá para você classificar a frase como verdadeira ou falsa? Dá sim, então é uma proposição. A letra B. A letra B diz o seguinte. Duas proposições. Realmente, duas proposições, né? Então, por isso que o gabarito da questão 6 era a letra B. Bem tranquilo. Bora para a próxima questão. A questão número 7. A questão número 7 diz o seguinte. Ele fala primeiramente o que vem a ser sentença, né? Define sentença como qualquer oração que tem um sujeito, o termo a respeito do qual se declara alguma coisa e o predicado, o que se declara sobre o sujeito. Na relação que segue a expressões e sentenças. Vamos para a primeira. Tomara que chova. Minha gente, aí é uma expressãozinha aí, né? Que horas são? Que horas são não é proposição. Agora observe. 3 vezes 2 são 5. Minha gente, dá para você classificar essa frase como verdadeiro ou falso? Dá sim. Então a terceira já é proposição. A 4. 42 detentos. 42 não tem sentido a frase, não é uma proposição. A 5. Policiais são confiáveis. Minha gente, dá para você classificar essa frase como verdadeiro ou falso? Dá sim. Então é uma proposição. A 6. Exercícios físicos são saudáveis. Dá para você classificar essa frase como verdadeiro ou falso? Dá, belezinha. Então, quais são as proposições? A 3, 5 e 6. Vamos para a pergunta. De acordo com a definição dada, é correto afirmar que dos itens da relação acima são sentenças apenas o número. Vamos ver quais são as sentenças aí. A 3, né? A 3, a 5 e a 6. Vamos agora para o gabarito aí. 3, 5 e 6.
Vamos ver questão número... Bota ali, por favor, questão número 6 a 7. Questão 7, letra 3, 5, letra C. Veja se é a letra C. Letra 3, 5 e 6. Ótimo, gabarito, letra C. Ok? Então vamos continuando, por favor. Questão número 8. Questão 8 diz o seguinte. Vou mais para perto um pouquinho, que estou bem da vista de cara. Sabes que sentenças são orações com sujeito. O termo a respeito no qual se declara algo e o predicado. O que se declara sobre o sujeito. Na relação a seguir, há expressões de sentença. Vamos para o próximo. A primeira perguntinha aí diz o seguinte. A terça parte de um número, ou é uma expressãozinha aberta aí, né? Então não dá para você classificar como sentença. Jazão é elegante. Gente, dá para você classificar como verdadeiro ou falso? Dá sim. Então 2 dá para você classificar como proposição. Então, ó, você sabendo disso, você já iria cancelar a letra A, a letra D e a letra E. Eu quero que vocês entendam isso. Já dava para você cancelar a letra A, a letra D e a letra E. Vamos para o próximo. Mente sã em corpo são. Gente, não dá para você classificar essa sentença, essa expressão como sentença. Tá bom? Vamos para o próximo. 2 mais 2 são 5. Dá para você classificar como verdadeiro ou falso? Dá sim. Então é uma proposição. Evite o fumo, não é proposição. Questão, a frase 6. 32 centésimos não é uma proposição. É correto afirmar que na relação dada são sentenças. Então vamos analisar aí quais são as sentenças. A2, né? A2, A4. Apenas A2 já são elegante. A2, A4. Só A2 e A4. Opa, tem alguma coisinha no gabarito. Mente sã, A2 e A4. A2 e A4, letra E. Vamos analisar aqui. A2 e A4. Evita o fumo não é uma proposição. A2 e A4. A terça parte do número não é. Já são elegante. Pode ser classificado como verdadeiro e falso. Mente sã e corpo são não é classificado como verdadeiro ou falso. 2 mais 2 são 5. Pode se classificar como verdadeiro e falso. Então A2 e A4 é. Evite o fumo não é. 32 centésimo também não é. Apenas A2 e A4, letra E. A8 é letra E, muito bem. Letra E. Questão 8, letra E. Eu acho que o gabarito lá está errado. Vamos para a questão 9. Misericórdia, agora está mais pequeno ainda, mais para perto. Sabe que sentenças são orações com sujeito, o termo a respeito... O termo, primeira mesma questão, o termo a respeito do qual se declara algo e predicado, o que se declara sobre o sujeito. Na relação a seguir, há expressões de sentença. Vamos analisar aí. 3 mais 9 é igual a 12. Dá para você classificar como verdadeiro e falso? Dá sim. Então, belezinha. Pelé é brasileiro. Dá para você classificar como verdadeiro e falso? Com certeza. Então, já é proposição. A3. O jogador de futebol. Gente, não dá para você classificar como verdadeiro e falso. Então, não é proposição. A4. A idade de Maria. Não dá para você classificar como verdadeiro e falso. A5. A metade de um número. Não dá para você classificar como verdadeiro e falso. E a questão 6. O triplo de 15 é maior do que 10. Não importa se o resultado é correto ou não. O ponto é o seguinte, se dá para você classificar como verdadeiro e falso. Aí diz o seguinte, é correto afirmar que na relação dada são sentenças apenas A1, A2 e A6. Então, gabarito, letra A. Beleza? Letra A. Volta aí na questão 8. Até essa parte do número não é. Já são elegantes, dá para você classificar. Mente sã e corpo são não dá para você classificar. Mente sã e corpo são não dá para você classificar. 2 mais 2 são 5. É uma proposição. Estou com dúvida nessa questão aí, cara. Mente sã e corpo são. Em corpo são. Dá para você classificar essa verdadeiro e falso? Mente sã e corpo são. Mente sã e corpo são. Vamos lá, no finalzinho a gente volta. Questão 9 já foi. Bora para a questão 10. Questão 10 diz o seguinte. Essa é 9, pula. A questão 10. Errou! Questãozinha boa. Vamos lá.
Em um reino distante, o homem cometeu um crime e foi condenado à forca. Para que a sentença fosse executada, o rei mandou que construísse 2 forcas e determinou que fossem denominadas forcas de verdadeiro e falso, de verdade, forca de verdade e forca de mentira. Além disso, ordenou que na hora da execução, o prisioneiro deveria proferir uma sentença assertiva qualquer. Se a sentença fosse verdadeira, ele deveria ser enforcado na forca de verdade. Se a sentença for pro outro lado, a sentença fosse falsa, ele seria enforcado na forca de mentira. Assim, no momento da execução, foi solicitado que o prisioneiro proferisse uma asserção. Ao fazer isso, o carrasco ficou completamente sem saber o que fazer e a execução foi cancelada. Que coisa boa, cara. Pelo menos isso, né? Assinale qual das alternativas representa a asserção que o prisioneiro teria proferido. Questão legal. Então vamos ver aí qual foi a frase aí que o carinha falou aí que ele, porra, meu irmão, ficou vivo. Filha da mãe, conseguiu. Vamos lá. Está chovendo forte. Minha gente, não tem nada a ver, né? Se ele falasse que é verdadeiro, ele ia morrer, não estava vendo, na forca de verdade. Se estivesse mentindo, na forca de mentira. Então, nada a ver. Iria ser morto do meu jeito. O carrasco não vai me executar. Se ele estivesse falando a verdade, ele iria executar. E se fosse mentindo, também iria executar. A soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus. Se ele estivesse mentindo, eu iria focar na mentira, verdade, na forca de verdade. 2 mais 2 é igual a 5. Se ele estivesse mentindo, forca da mentira. E verdade, forca da verdade. Serei enforcado na forca da mentira. Eita, pô. Ora, se ele estiver falando a verdade, essa frase está mentindo. E se ele estiver mentindo, a frase se torna verdade. É um paradoxo. Então, na verdade, qual foi a frase que ele falou? A letra E. Serei enforcado na forca da mentira. Então, ele se salvou porque ele falou essa frase aí. Letra E, tá bom? Questão 10, letra E. Volta para a questão 8. A questão 8... Sim, deixa eu ver aqui. Questão 8. Vamos analisar com bem cuidado essa questão, entendeu? A primeira, a terça parte de um número. É interessante a gente ir bem com calma. A terça parte de um número. A outra... Já ação elegante, isso aí dá para você classificar como verdadeiro ou falso. Já ação elegante, vamos para o próximo. Mente sem corpo são, também não. 2 mais 2 são 5. 2 mais 2 são 5. Vamos ver aqui, 32 centésimos não é. Evita o fogo, não é. Realmente o gabarito, letra E. Já ação elegante. E 2 mais 2 são 5. Questão 8 é a letra E, galerinha. Bem legal, hein? Então é isso, galerinha. Então, proposição, você reveja o vídeo, veja o material super resumido, tá bom? Peguei o livrão, estudei bastante, fez resumido, bem bonitinho, tá tudo centralizado para você fechar a sua provinha. Se cair proposição, fechou, belezinha? Forte abraço, até mais. Beleza, galera?